Eu sou Daniel Alves. Eu postei lá no Stories esses dias se a galera sabia o que era religiosidade popular, se queria um vídeo sobre. Eu tô aqui fazendo um vídeo sobre. A religiosidade popular, se a gente fosse definir muito rápido, ela seria basicamente uma oposição à religião da elite, né, de um grupo que tem o controle político e o controle social e econômico de uma certa região. Então, a religiosidade popular ela é a religião que é praticada pelo povo, pelas pessoas comuns, digamos assim. Então, isso incluiria superstição, magia, feitiçaria e até outras visões daquilo que seria a religião principal. Aqui no Brasil, a gente enxerga isso por conta da... Bom, o catolicismo é a religião principal que a gente tem. A religião principal do Brasil, mesmo sendo um país laico, a gente sabe que tem de fato controle religioso no Brasil, é o catolicismo. E por conta disso, mesmo as práticas que seriam consideradas magia ou feitiçaria, né, se a gente for pensar nas benzedeiras ou nas rezadeiras, elas utilizam o arcabouço teórico e o arcabouço, como é que eu vou dizer, de signos e de símbolos do catolicismo. Então isso seria a religiosidade popular. É uma benzedeira que está fazendo um ritual que não é católico, obviamente não é católico, claramente não é, mas usando os símbolos e todo o vocabulário católico. Eu li alguns estudos sobre que tentaram fazer uma mapeada de como isso funcionava. Primeiramente, a gente tem que dizer que a religiosidade popular no Brasil ela acontece principalmente em lugares que estão abandonados pelo Estado e pela própria religião. E são pessoas que estão longe de hospitais, estão longe da infraestrutura que a gente consideraria básica numa sociedade cosmopolita como São Paulo, por exemplo. Essas pessoas elas teriam esse acesso à religiosidade popular de uma maneira muito interessante. Primeiro porque a religiosidade popular ela não acontece só nas benzedeiras e só nas rezadeiras. Como eu falei, ela pode surgir inclusive na superstição. A própria crença, quando ela acontece de uma maneira diferente do que aconteceria lá em Roma, lá em Vaticano, já seria considerado uma forma de religiosidade popular. O que eu acho interessante da religiosidade popular no Brasil é que ela se torna, assim, um assunto que envolve muito mais do que religião. Primeiro que envolve questões filosóficas, de você entender o que seria uma religião organizada, porque eles colocam isso em oposição à religiosidade, por isso o nome religiosidade e não religião, porque não seria organizado, então não dá para você colocar no arcabouço como se fosse uma coisa só. No entanto, cada vez mais a gente percebe estudos tanto sociológicos quanto antropológicos e arqueológicos, a gente começa a ver que as religiões que a gente considerava como organizadas, como o próprio judaísmo ou o cristianismo, ele não é um só. Mesmo as mitologias, como a mitologia grega, a mitologia nórdica, cada cidade tinha uma devoção e uma ritualística diferente para lidar com cada deus. E isso também acontecia com os judaísmos e com o catolicismo. Por isso a gente nem consegue falar, se a gente fala da religião quando ela era praticada há muito tempo atrás, a gente tem que falar de judaísmos, e não de um só, porque ele era assim diverso, ele mudava de uma cidade para outra. Mesmo se a gente for pensar nas mitologias, como eu citei mais cedo, alguns deuses, algumas definições, aliás, elas servem para vários deuses. Se a gente for falar quais seriam os deuses das artes, notoriamente seria as musas, mas as artes também são vinculadas a Atena, também é vinculado a Apolo, também é vinculado a Dionísio. Então é uma bagunça, basicamente, assim, é zoado, é bagunçado, e isso acontece com todo tipo de religião. Então o que seria de fato uma religião organizada? E por que seria a religião do povo religiosidade, não uma religião de fato, meio que uma questão bem colonialista, de você dizer que aquilo que é popular, aquilo que é da galera, digamos assim, aquilo não é de verdade, não tá valendo, é café com leite. Mais ou menos aquela definição problemática também entre o artesanato e a arte, em que a arte vale, a arte funciona e o artesanato não. Normalmente as questões que se colocam aí são critérios europeus, e não critérios teóricos, digamos assim. São critérios
basicamente sociais, né, de uma sociedade que se impõe sobre as outras. De qualquer maneira, aqui no Brasil a gente teria de considerar a religiosidade popular como meio que a última ferramenta dos despossuídos. Nos lugares onde não se tem acesso ao mínimo de infraestrutura, no sentido de até saneamento básico não se tem, né? Quanto mais acesso a médicos, a psicólogos, esse tipo de coisa, quanto mais sério um problema vai ficando, mais as pessoas buscam a solução na magia e na feitiçaria. Mas existe uma gradação aí no meio. Por exemplo, olho gordo, né? Não é um negócio que você consegue diagnosticar de uma maneira clara, né? Tipo, não, isso daqui claramente é olho gordo, mas uma sensação que você tem. E aí você pode, se for um lance meio, não, aquela pessoa é invejosa, coisa assim, você vai usar uma solução que está na religião, né? Você pode fazer uma reza, você pode pedir ajuda para um santo, alguma coisa assim. Agora, se esse problema ele começa a ficar um pouco mais sério, né? E aí vamos supor, você quer arrumar um casamento, mas não tem ninguém, não aparece ninguém, qualquer coisa assim, daí você vai começar a partir um pouco mais para magia, e aí você vai usar, por exemplo, uma simpatia. Né? Você vai pegar Santo Antônio, vai colocar ele de cabeça para baixo, vai tirar o bebê do Santo Antônio, vai botar ele na água, vai botar no congelador, enfim, todas essas práticas que a gente ouve falar e conhece e tudo mais, que é justamente você caminhando um pouco mais para a magia. Então existe ali uma ritualística que não é exatamente católica, né? Não está na Bíblia você virar Santo Antônio de cabeça para baixo e colocar na água, mas ainda assim toda a simbologia ela é católica, né? Então o santo casamenteiro é usado, né? Que é justamente Santo Antônio, né? Se você fosse usar, por exemplo, de novo na questão do mal olhado, você quer agir em cima disso, você colocaria, por exemplo, mudaria o seu ambiente, né? Colocando sal grosso num lado, você colocaria a espada de São Jorge, né? Na frente da sua casa, do seu comércio, por exemplo. E isso tudo é espada de São Jorge, né? Tipo assim, ainda é dentro do arcabouço simbólico do catolicismo. Agora, esse problema é muito mais sério do que isso, né? Esse é um problema físico mesmo, né? Normalmente uma enfermidade, por exemplo, em alguns textos a gente vê relatos deles chamando isso de doenças da mente, né? Por exemplo, uma depressão severa. As pessoas elas tratariam esse tipo de enfermidade, né? Ou, enfim, alguma doença que a pessoa vai no médico e o médico não consegue dizer o que é, não consegue diagnosticar exatamente o que é e muito menos resolver. Daí eles vão para a magia total, digamos assim, que é as benzedeiras e as rezadeiras. Não dá para dizer que é magia total, porque o arcabouço simbólico ainda é católico, né? Isso vai se manter e é justamente o que a gente chama de religião popular. Ainda tem um vínculo muito forte com o catolicismo, ainda que as práticas sejam um tanto diferentes daquilo que é feito em Roma ou dentro do Vaticano. A prática das benzedeiras e das rezadeiras, elas têm um arcabouço simbólico. Se você for ler as rezas, você vai ver que elas falam em Jesus, em Cristo, em Nossa Senhora, Deus e tudo mais. Mas toda a prática, todo o rito em si, aí é outra parada. E aí é muito mais vinculado às práticas da África subsaariana, enfim, do que era praticado e ainda é praticado na Guiné, na Angola, e muita coisa de sincretismo, né? Porque essas pessoas que eram escravizadas, elas vinham para cá e elas precisavam mudar a prática delas, né? Porque o ambiente era completamente diferente, as plantas eram outras, enfim, tudo mudava, né? Ainda mais elas estarem numa situação limite. Então, tudo isso era adaptado e isso vai sendo modificado com o tempo e ainda é somado às práticas que já existiam aqui, né, dos povos indígenas, que tinham as suas próprias práticas, tinham o seu próprio arcabouço simbólico também, e tudo isso se funde e se torna, então, o que a gente chama de religiosidade popular no Brasil, né, criando esses ritos que são, né, se você for ver o trabalho de uma benzedeira, ela vai usar arruda, ela vai usar plantas, e vai fazer uma reza em cima de você que, assim, essa reza ela é essencialmente xamânica, né? Se a gente fosse colocar aí. No entanto, é importante a gente ter essa definição, porque existem características muito específicas, né? Ainda que alguns acadêmicos não vão colocar como uma religião organizada, ela tem estruturas muito firmes sobre o que pode e o que não pode, né? No sentido de existe outorga de poder, por exemplo. Ninguém se torna uma rezadeira acordando de manhã, colocando a mão na cintura e falando, quer saber? Você é rezadeira. Isso não acontece. Você precisa aprender todo esse conhecimento, você precisa adquirir todo esse conhecimento a partir de alguém que queira te dar.
né? Porque não existem livros sobre... Aliás, existem livros, mas não é exatamente como essas pessoas de fato aprendem, né? Não são livros que elas compram, não são aulas que elas fazem, é uma questão de vivência, né? E muito do que cada benzedeira, cada rezadeira faz é da vivência dela mesma, né? Então é uma questão não só de outorga de poder no sentido de a família te dar, ou enfim, alguém, uma figura de autoridade que veio antes de você, que aprendeu tudo aquilo, vai te dar esse poder, vai te dar esse conhecimento, mas também é uma questão de vivência pessoal e de aprendizado pessoal, de experiência. Isso muda muito porque existe também uma questão meio ocultista, meio esotérica no meio disso, no sentido de ser um conhecimento oculto. Eu vi alguns trabalhos em que, quando o pesquisador perguntava para a rezadeira, tipo, me conta uma reza, né? Me mostra como é, ela se recusava, porque não é algo para ser exposto, né? Não é algo para ser mundano, justamente. Né? E esse ocultismo, digamos assim, né? Eu uso ocultismo aqui não no sentido clássico do que a gente definiria como ocultismo, mas no sentido de manter oculto, né? Manter um conhecimento oculto. Esse ocultismo, né, que é praticado em cima das rezas e das benzas, ele é interessante porque é o que traz magia também para isso, né? É o que dá poder para isso, digamos assim. Né? Se você pega uma reza, você torna ela pública, você transforma ela numa oração. E aí ela deixa de ser magia e passa a se tornar a prática mais mundana possível. Né? Então todo o rito ele é importante, mas não só isso. Quem fala aquele rito também é importante e até o próprio segredo dele também é importante. Né? E por isso ele é praticado de uma forma privada. Normalmente esse tipo de coisa é praticado num lugar fechado, só a pessoa e a benzedeira, talvez a família. Então é uma questão privada, de fato. Bom, eu acho que deu para arranhar a superfície aqui e falar um pouco do geral do que é a religiosidade popular. Espero que você tenha entendido alguma coisa e tenha aprendido alguma parada. Se você gostou desse vídeo, se você, enfim, achou interessante o conteúdo e tudo mais, me fala, me avisa de alguma maneira, manda um comentário,